Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Engenheiro no RH. Nosso tema de hoje são as competências naturais. Mas antes da gente entrar no tema, deixa aí seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, deixe sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso nos ajuda a continuar trazendo um vídeo novo todas as semanas. Bem, competências naturais. Você que acompanha o nosso canal já viu, nós já falamos aqui de competências técnicas, os hard skills, já falamos de competências comportamentais ou soft skills, já falamos da avaliação de competências, de todo o processo que dentro de uma organização principalmente existe para trabalhar a questão de competências, mas nós não falamos da competência natural. Antes de eu explicar o que é a competência natural, gostaria de contar uma historinha. Quando eu fazia o ensino fundamental, já faz muito tempo atrás, eram comuns as aulas de reforço. Então, por exemplo, você tinha ali um aluno que ia bem em algumas matérias, mas não ia bem em outras. Por exemplo, ele era ótimo em matemática, mas tinha alguma dificuldade, talvez, com o português, alguma dificuldade com história, geografia. Ao que se fazia? Falava, bom, matemática ele é bom, deixa como está, que ele vai se virar. Vamos dar uma aula de reforço para ele de geografia ou de português, aquelas matérias que ele estava pior. Isso é errado? Não é. Mas isso fazia com que ele se tornasse um aluno mediano. Por quê? O ponto que ele tinha de vantagem em relação aos seus colegas, ou seja, a matemática que ele sabia melhor que todo mundo, ficava mediana, porque ele parava de estudar. Ah, já está bom em matemática, ok. E aquelas matérias que ele não tinha nenhuma afinidade, como português, história, o que seja, e ele tinha notas ruins, ele conseguia ir mais ou menos, acabando ficando mediano em tudo, né? O que eu quero dizer com isso? Que essa postura não era totalmente errada, porque o objetivo era fazer com que esse aluno progredisse na carreira, ou seja, passasse, né, na carreira escolar, passasse de ano, e assim, mas ele se tornava mediano em tudo. Qual que seria uma postura adequada, principalmente se a gente pensar na vida profissional? A pessoa é muito boa em alguma coisa, o que a gente deve fazer? A gente deve incentivar aquilo. Então, se ele é bom em matemática, ele tem que ter aulas de reforço em matemática para ele ser excepcional em matemática, ele se destacar em matemática. E as outras matérias que ele não vai tão bem, aí sim, vamos levá-lo até o nível mediano para que ele consiga passar de ano, que é a chamada progressão de carreira, se a gente falar numa organização. Então, isso é o que a gente pode chamar de competência natural. Essas pessoas que tinham, essas crianças que tinham facilidade com uma matéria, por exemplo, que se destacava, ela tinha uma competência natural naquilo, ela tinha uma facilidade em trabalhar com aquelas questões. E isso a gente observa na vida pessoal e na vida profissional. Existem pessoas que são mais organizadas, existem pessoas que se comunicam melhor, existem pessoas que trabalham, por exemplo, melhor com coisas criativas e não tão bem com coisas que exigem uma disciplina. Por outro lado, existem pessoas disciplinadas, talvez não sejam tão criativas, ou pode existir uma que é criativa e disciplinada, enfim, cada pessoa tem as suas habilidades. Agora, existem as competências que nós podemos chamar de competências naturais, que é onde aquela pessoa se destaca. Isso é muito importante. Assim como na escola, no exemplo que eu dei do ensino fundamental, é muito importante que nós saibamos quais são as nossas competências naturais e a gente trabalhe essas competências para que a gente possa se destacar. E como a gente sabe quais são as nossas competências naturais? Primeiro, você pode se perguntar a você mesmo: o que eu faço com maior facilidade? O que eu faço que eu gosto? O que eu faço que eu tenho bons resultados? O que eu faço sem muito esforço? O que eu faço que muitas vezes sou elogiado pelos outros, sou reconhecido pelos outros e eu acho que eu não fiz nada além do que eu já estou habituado a fazer? Aí estão as suas competências naturais. E isso é muito importante que nós saibamos para que nós possamos aproveitar isso. Agora, nem sempre nós vamos conseguir utilizar as nossas competências naturais no nosso dia a dia pessoal ou muitas vezes no nosso no dia a dia profissional. Para que se utilize as competências naturais de uma forma adequada, tem que haver um casamento aí entre a necessidade de um lado, tanto nossa necessidade no dia a dia, eu preciso organizar alguma coisa e minha competência natural é organização, vai ficar fantástico. Ah, eu preciso criar alguma coisa e minha competência natural está mais voltada à criatividade, vai ficar fantástico.
eu não vou ter muito esforço. Agora, se o contrário ocorre, e é comum que o contrário ocorra, aí eu vou precisar sim me esforçar, aprender e ir atrás de ajuda para conseguir desempenhar bem. Dentro das organizações, é muito importante que as competências naturais sejam reconhecidas. Nem sempre isso acontece e nem sempre os líderes estão atentos a isso. Mas é importante, aqui fica uma dica, se você é líder, se você tem uma equipe, se você trabalha com pessoas, procure entender qual a competência natural de cada pessoa da sua equipe. Então, por exemplo, eu tenho lá o Joãozinho, a Mariazinha, o Luizinho, enfim, várias pessoas trabalhando ali comigo, e de repente eu preciso que uma atividade nova seja desenvolvida, eu preciso identificar naquelas pessoas que eu tenho qual teria mais facilidade com aquilo, qual que eu já vi trabalhar bem com algo similar. Por exemplo, dá um exemplo aqui, nós vamos ter que fazer um projeto com uma nova linguagem de programação que ninguém conhece. Mas quem tem tempo para fazer isso é o Joãozinho. Tá bom, mas a Mariazinha, ela se destacou quando ela trabalhou com uma linguagem X e agora vai ter a linguagem Y. Por que não dar essa oportunidade para quem tem mais facilidade, mesmo que se transfiram, né, funções dessa pessoa para outra, para poder fazer com que ela se destaque, trazendo um resultado mais rápido, mais adequado ao que se está esperando e também que faça com que a pessoa se sinta melhor. A pessoa, quando ela trabalha com as suas competências naturais, ela se sente bem, ela se sente produtiva, ela, na verdade, ela é mais produtiva pelo fato de estar trabalhando com algo que para ela é natural, daí o nome competências naturais. Então é muito importante que a própria pessoa saiba quais são as suas competências naturais, que ela consiga identificar aquilo que ela sabe fazer bem, aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que quando ela faz traz um bom resultado, traz reconhecimento, e ela procure sempre que possível fazer aquilo. Como falei, nem sempre é possível. Um dos grandes benefícios da competência natural é isso. Nós vamos ter pessoas trabalhando dentro da competência natural com muita facilidade, produtividade e bons resultados. E também satisfação. A própria pessoa, ela fica contente de poder trabalhar com algo que ela gosta. Por outro lado, o lado negativo e desafiador das competências naturais é que nem sempre nós somos exigidos pelas nossas competências naturais. E por mais que nós saibamos quais são nossas competências naturais, por mais que as pessoas que trabalham conosco saibam quais são essas competências, muitas vezes nós vamos ter que trabalhar com tarefas que não aplicam essas competências e exigem outras competências, que aí sim nós vamos ter que ter algum esforço para entendê-las e aplicá-las. Então é importante nós sabermos que as competências naturais ajudam no nosso autodesenvolvimento, ajudam na produtividade, ajudam em obter melhores resultados, ajudam na nossa própria satisfação pessoal e profissional, mas elas trazem esse desafio, elas não resolvem tudo. Muitas vezes eu vou precisar trabalhar com atividades que não exigem essas competências e exigem outras competências. Nesse momento eu vou ter que desenvolver essas outras competências. E aí vale aquilo que eu falei do aluno lá do ensino fundamental. Eu tenho que ser excepcional naquilo que eu sou bom, ou seja, desenvolver aquilo que eu sei que eu gosto, que eu tenho facilidade, aquelas coisas que são minhas competências naturais, para que eu seja excepcional e reconhecido por aquilo, mas eu tenho que ser também razoavelmente bom em todo o resto, para que eu consiga trabalhar em diversas frentes, em diversas atividades. Eu não posso ficar limitado somente àquilo que eu gosto. Isso, infelizmente, não existe. Seria muito bom, né? Se nós pudéssemos fazer só aquilo que a gente gosta, só aquilo que nos traz alegria, aquilo que, não é, que é fácil para a gente fazer e nos traz bons resultados. Nós temos que trabalhar sempre procurando os bons resultados, procurando ser produtivos, né? Aliás, nós já falamos aqui no canal de produtividade, demos algumas dicas e tudo mais. Se for o caso, volta a dar uma olhadinha nesses vídeos, aí você vai ver o que eu estou querendo, a correlação que eu estou querendo fazer. É importante nós sermos produtivos sempre. E quando nós temos a oportunidade de aplicar nossas competências naturais, isso vai ficar muito mais fácil. E para finalizar esse tema, eu gostaria de falar para você que é líder de equipes, para você que atua com pessoas, com um grupo de pessoas, você que coordena pessoas, não só procurar identificar as competências naturais dessas pessoas, mas você sabe que para você conseguir executar a estratégia que você tem, que a empresa tem, que a sua equipe tem, você precisa fazer uma correta alocação de competências. E o resultado vai ser melhor se você conseguir alocar as pessoas que tenham competências naturais ou facilidade ou melhores habilidades em cada local. Isso seria
um mundo ideal para você ter resultados rápidos e bastante interessantes. Bem, isso então que a gente queria falar de competências naturais. É um tema muito interessante, um tema que a gente precisa prestar atenção, principalmente identificar as nossas competências naturais. E se você é líder, como eu falei, identificar da sua equipe. Não esquece, dá seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, suas dúvidas e inscreva-se no canal se você não for inscrito, para que a gente possa continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.